Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Natureza e Plantas em Foco. No vídeo de hoje, vamos descobrir um segredo que, embora muito pequeno, tem um impacto gigantesco na natureza: as abelhas. Sim, esses insetos que muitas vezes ignoramos ou tememos, são na verdade verdadeiros arquitetos do mundo das plantas. Elas têm um papel essencial na evolução das plantas e no equilíbrio dos ecossistemas ao redor do planeta. Você sabia que cerca de 75% das plantas com flores dependem de polinização para se reproduzirem? E adivinhem quem são os principais responsáveis por essa tarefa tão importante? Isso mesmo, as abelhas. Elas têm um papel fundamental não apenas para a reprodução das plantas, mas também para a nossa própria sobrevivência. Ao longo deste vídeo, vamos entender melhor como elas moldaram o mundo das plantas e como esse relacionamento é vital para todos nós. Então, vamos entender o segredo das abelhas? Fique com a gente e vamos descobrir juntos. Antes de mais nada, é importante entender o que é polinização e como as abelhas estão envolvidas nesse processo. Polinização é a transferência de pólen de uma flor para outra, um passo crucial para que as plantas produzam sementes e frutos. Sem polinização, muitas das plantas que conhecemos e amamos simplesmente não existiriam. Agora, por que as abelhas são tão boas nisso? Bem, elas são atraídas pelas flores por causa do néctar e do pólen, que servem como alimento para elas e suas colônias. Quando uma abelha pousa em uma flor para coletar néctar, ela acaba tocando as partes reprodutivas da flor, levando o pólen de uma planta para outra. Esse processo simples, mas tão eficaz, ajuda as plantas a se reproduzirem e cria um ciclo que sustenta toda a vida vegetal. Uma única abelha pode visitar até 5.000 flores em um único dia. Incrível, não é mesmo? Agora que entendemos o básico da polinização, vamos olhar mais de perto como as abelhas influenciam as plantas e como elas ajudaram a moldar a diversidade do mundo vegetal. Ao longo de milhões de anos, as abelhas e as plantas evoluíram juntas, criando um vínculo tão profundo que muitas plantas se adaptaram especificamente para atrair essas criaturas. Por exemplo, algumas flores evoluíram para ter formas, cores e até mesmo odores que atraem exclusivamente as abelhas. Além disso, muitas plantas produzem néctar e pólen especialmente para as abelhas, como uma recompensa pela polinização. Por outro lado, as abelhas também evoluíram para coletar pólen de maneira eficiente. Seus corpos são cobertos por pelos que ajudam a carregar o pólen de flor em flor, e suas línguas especializadas as tornam extraordinariamente boas em coletar néctar. Você sabia que existem mais de 20.000 espécies de abelhas no mundo? E não são todas as abelhas que fazem mel. Muitas espécies são polinizadoras eficientes e são cruciais para o nosso ecossistema. Com o tempo, a interação entre abelhas e plantas se aprofundou, e isso resultou na incrível diversidade de plantas com flores que vemos hoje. As abelhas ajudaram na evolução de muitas espécies de plantas ao selecionar aquelas que atraíam mais suas colônias. As plantas que eram polinizadas com mais sucesso passavam seus genes para a próxima geração, resultando em uma diversidade cada vez maior de flores, cores, formas e aromas. Essa relação simbiótica, onde ambas as partes se beneficiam, é uma das maiores forças impulsionadoras da biodiversidade. Sem as abelhas, muitas dessas plantas não existiriam como as conhecemos hoje. Por exemplo, flores que possuem cores vibrantes como o amarelo e o roxo, são frequentemente associadas às abelhas. Elas têm uma excelente visão para essas cores, e por isso as plantas que produziam flores nessas tonalidades se tornaram mais atraentes para elas. E isso, claro, ajudou essas plantas a se espalharem pelo mundo. As abelhas têm uma visão ultravioleta. Isso significa que elas podem ver padrões nas flores que os seres humanos não conseguem perceber. Esses padrões ajudam as abelhas a identificar facilmente onde o néctar está localizado. Agora que sabemos como as abelhas ajudaram a criar um mundo de plantas floridas e diversificadas, é hora de entender como elas afetam a nossa alimentação. As abelhas são responsáveis por polinizar cerca de 1/3 dos alimentos que consumimos. Isso inclui frutas, legumes e até grãos importantes como o trigo e o arroz. Cerca de 90% das plantas comestíveis em todo o mundo dependem da polinização de insetos, e as abelhas são os principais responsáveis por essa tarefa. Sem elas, o nosso cardápio seria bem mais limitado. Além disso, elas não apenas ajudam a cultivar alimentos, mas também garantem que as plantas sejam saudáveis e resistentes a doenças. A polinização aumenta a qualidade e a quantidade de frutos, o que significa que as colheitas podem ser mais abundantes. Quando vemos um campo cheio de flores e abelhas, é um bom sinal. Isso indica que o ecossistema está equilibrado e que a biodiversidade está sendo mantida.
Infelizmente, nos últimos anos, o número de abelhas tem diminuído significativamente. Isso é um grande problema, pois, sem elas, muitas plantas não seriam polinizadas, o que afetaria diretamente a produção de alimentos e a biodiversidade. Vários fatores estão contribuindo para esse declínio, incluindo o uso excessivo de pesticidas, a destruição de habitats naturais, mudanças climáticas e doenças que afetam as colônias. Isso está criando uma grande preocupação para os cientistas e especialistas em agricultura, pois as abelhas são essenciais para a manutenção dos ecossistemas. Um estudo realizado pela University of Reading descobriu que, nos últimos 50 anos, o número de abelhas nas áreas agrícolas caiu drasticamente, e isso tem levado a uma diminuição na produtividade das colheitas em várias regiões do mundo. Agora, a pergunta que fica é: o que podemos fazer para ajudar a proteger as abelhas e, assim, garantir a sobrevivência de tantas plantas essenciais? Aqui vão algumas ações que podemos tomar para apoiar as abelhas e outros polinizadores. 1. Plante flores nativas. Plantas nativas atraem abelhas locais e fornecem uma fonte de alimento confiável. 2. Evite pesticidas. Muitos pesticidas são prejudiciais às abelhas. Optar por métodos de controle de pragas mais naturais pode ser benéfico. 3. Crie um habitat amigável. Crie pequenos jardins, horta comunitária ou mesmo um jardim com flores que atraem polinizadores. 4. Apoie a apicultura local. Comprar mel de apicultores locais pode ajudar a apoiar o trabalho de quem cuida das abelhas. Você sabia que em algumas culturas, as abelhas são vistas como símbolos de prosperidade e saúde? Elas são verdadeiras representantes da harmonia entre a natureza e os seres humanos. E aí, pessoal, gostaram de aprender sobre como as abelhas moldaram o mundo das plantas? Elas são fundamentais para a biodiversidade e para a nossa alimentação, e seu trabalho silencioso garante que o mundo natural continue a florescer. Lembre-se, quando você vê uma abelha, você não está apenas vendo um pequeno inseto. Você está observando um ser que, ao longo de milhões de anos, ajudou a criar a beleza e a diversidade das plantas que hoje embelezam nosso planeta. Então, vamos fazer nossa parte para proteger esses incríveis polinizadores. Com pequenas ações, podemos garantir que as abelhas continuem a fazer o seu trabalho essencial, e que as plantas, as flores e a vida como um todo continuem a prosperar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o fascinante mundo das plantas e da natureza. Até o próximo vídeo e lembre-se, o mundo é mais verde e bonito quando todos nós fazemos a nossa parte.